Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus e Pai, porque mais uma vez, através do seu Santo e Bom Espírito, Ele nos trouxe aqui para juntos aprendermos um pouco mais a respeito das verdades presentes para esses últimos dias. Amém? E meus queridos, antes de nós irmos ao nosso assunto de hoje, como sempre peço, deixem aí o seu like no vídeo e depois, lá para o final do vídeo, faça um pequeno comentário para que a plataforma aqui do YouTube entenda que esta mensagem é relevante e assim envie este conteúdo para mais pessoas, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o que eu mais gosto de pregar, o Espírito Santo. E meus amigos, quem dera todo o povo remanescente amasse falar e orar pela presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Porque se o Espírito de profecia diz que o que nós estamos precisando é de um reavivamento, semelhante ao da primitiva piedade, tal como houve no dia dos apóstolos. Resumindo, o Espírito de profecia está nos dizendo que precisamos do batismo do Espírito Santo, assim como os pais da igreja foram batizados. E dizem as Escrituras: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Bom, meus amigos, a obra do Espírito Santo em nossas vidas é imensamente grande e infinitamente importante e, sem a presença e sem a plenitude do Espírito em nossos corações, nunca teremos o poder e a eficiência que Deus espera de nós para cumprirmos a obra de pregarmos o Evangelho do Reino a toda tribo, língua, raça e nação. E para pregarmos o Evangelho do Reino a todos que se assentam sobre a terra, antes, nós precisamos que todos os atributos do caráter de Jesus se manifestem em plenitude nas nossas vidas e, sem constantemente termos a presença do Espírito, nunca teremos o caráter de Cristo. Bom, mas como receber a plenitude do Espírito? Como ter um caráter semelhante ao de Jesus? Veja, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amigos, embora todo ser humano tenha uma parte a desempenhar no plano da salvação, a graça e o poder advêm da fé e não daquilo que o homem por si mesmo pode fazer. Para recebermos a plenitude do Espírito, para termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, precisamos manifestar fé nas promessas de Deus. É pela fé, meus irmãos, que nós somos salvos e também é pela fé que nós recebemos poder. Não foi primeiramente pelos discípulos terem feito uma reforma alimentar que eles receberam a plenitude do Espírito. Não foi primeiramente pelos discípulos terem feito uma reforma em seu modo de vestir que eles receberam o Espírito. Não foi primeiramente pelos discípulos terem feito uma reforma no tipo de hinos que eles ouviam e cantavam que eles receberam o Espírito. Mas embora todas essas e outras reformas sejam necessárias, o Espírito sobreveio em plenitude aos discípulos no dia do Pentecostes, porque 10 dias eles estiveram, pela fé, orando e suplicando a Deus a promessa. Não pensem, meus irmãos, que a plenitude do Espírito repousou sobre os apóstolos, porque primeiramente eles fizeram uma reforma em suas vidas. Mas durante aqueles 10 dias, eles estavam fazendo uma reforma porque desde o primeiro momento que eles se aplicaram a buscar a Deus e a promessa de Deus pela fé, o Espírito Santo já começou a ser derramado sobre eles a fim de auxiliá-los nas reformas que eles necessitavam fazer naqueles 10 dias para que então a bênção pudesse ser derramada em toda a sua plenitude no Pentecostes. Amigos, quem olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem olha para Cristo, o nosso sumo sacerdote, com uma fé simples, tal como de uma criança, esse então torna-se participante da sua natureza divina mediante o derramamento do Espírito Santo. E quando este servo se torna coparticipante da natureza divina de Cristo, quando essa pessoa passa a ser dirigida diariamente e constantemente pelo Espírito Santo de Deus, então essa pessoa é aperfeiçoada para receber o selo do Senhor e também a plenitude do Espírito Santo, não apenas como chuva temporã, mas como chuva serôdia. E diz o Espírito de profecia: assim como Cristo foi glorificado no dia de Pentecoste, ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do Evangelho, quando preparará um povo para enfrentar a prova final no derradeiro conflito da grande controvérsia. Irmãos, ao descer o poder de Deus sobre aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo,
mas principalmente sobre os 12 apóstolos, Cristo foi extremamente glorificado através daqueles homens iletrados, e por conta disso, ele exaltou esses seus filhos de tal maneira que os seus nomes se encontram eternamente escritos nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Todavia, o nome do Senhor Jesus será mais uma vez glorificado pelos seus servos, assim como foi no dia do Pentecostes e assim como o Senhor exaltou aqueles 12 por terem glorificado e exaltado o seu nome sobre a terra, os 144.000, que serão comprados dentre os homens, esses também serão eternamente honrados por Deus e pelo Cordeiro, porque serão as primícias para eles. E por onde quer que o Cordeiro vá, por toda a eternidade, essa grande comitiva o acompanhará, pois são os troféus da sua vitória sobre o pecado. E diz o Espírito de Profecia: quando a terra for iluminada com a glória de Deus, veremos uma obra semelhante à que foi efetuada quando os discípulos, repletos do Espírito Santo, proclamaram o poder do Salvador ressurreto. Bom, por 3 anos e meio esteve o Redentor andando neste mundo e palmilhando Jerusalém e as cidades circunvizinhas. Contudo, ao terminar o Salvador o seu ministério, muitos daqueles que há pouco estavam bradando hosanas nas maiores alturas e bendito seja o que vem em nome do Senhor, passaram a clamar: crucificam, crucificam. Mas, quando cheios do Espírito Santo, os apóstolos apresentaram a luz da verdade para todo o povo no dia do Pentecostes e após essa data, essa luz penetrou a mente obscurecida daqueles que anteriormente tinham sido enganados pelos inimigos de Cristo. E a falsa representação que os líderes religiosos deram sobre Jesus foi, por um gigantesco número de judeus, rejeitada. E a verdade de que Cristo era o Messias foi aceita. Assim aconteceu no tempo da chuva temporã. Mas nós sabemos que a chuva serôdia será muito mais abundante. E sendo assim, muitos e muitos daqueles que hoje têm zombado e rejeitado a mensagem dos 3 anjos, após o derramamento da plenitude da chuva serôdia, essas pessoas compreenderão que esta verdade é divina, pois a mente delas será iluminada assim como foi a mente dos judeus e dos gentios após o dia do Pentecostes. Queremos nós participar deste grupo que dará o alto clamor? Bom, se nós queremos, tenhamos a certeza de que Deus quer muito mais. E sendo assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede o Espírito Santo recebe, e o que busca a presença do Espírito Santo, esse a encontra. E aquele que insiste em oração, batendo constantemente na porta do céu e clamando por essa gloriosa bênção, a porta se abrirá de par em par, para que tal pessoa receba a plenitude da chuva serôdia. Amém? Então, meus queridos, vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu eterno nome. Pai, precisamos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, assim como os apóstolos receberam na vida deles. Ensina-nos, Pai, a pedir, buscar e insistir por esta bênção prometida. E isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esse canal tem sido uma bênção em sua vida, então faça um plano de se tornarem membro deste canal e auxilie este ministério. E também compartilhe esse e outros vídeos com outras pessoas, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.